Jesus, inundar o meu coração. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar os seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assisti-me com o vosso socorro, para que eu prove a felicidade de vossos eleitos e compartilhe do júbilo de vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança. Amém? Palavra que o Senhor nos deu, Salmo 105. Ai, Jesus, está caindo tudo aqui. É igual a minha Bíblia já, isso aqui de papel. Mas conseguiu vir, glória a Deus, glória a Deus. Pode continuar dedilhando, né, bem suavemente. Como eu disse, o tema de hoje é combatentes, perdão, eu falei firmes não, combatentes fortes e fiéis. Qual é o tema de hoje? Então eu vou começar em algumas sextas-feiras, também em preparação para a quaresma, algumas pregações para nos motivar a fazermos alguns combates. Então, hoje eu vou falar o que é um combatente cristão. Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre combatentes na oração. Depois sobre combatentes no jejum, combatentes com Maria, combatentes na Santa Eucaristia e vai por aí vai até onde o Espírito Santo, né? Combatentes com o Espírito Santo. E a gente vai combatendo até onde Deus nos dá graça. E lembrando também, para combater o pecado, para acabar com Satanás, pode se confessar. O padre está lá no fundo, aproveita. A confissão é um murro na boca do estômago do inimigo, então aproveita a confissão. É uma forma de nós combatermos Satanás. O tema de hoje, então, repete comigo. Combatentes. Está muito fraco. Combatentes. Fortes e fiéis. Agora só vocês. Qual que é o tema de hoje? O Vinícius está bem de exército. Vamos lá, seguindo o ritmo, o padrão do Vinícius. Qual é o tema de hoje? Combatente. Peraí, enche o peito. Bem de exército, né? Enche o peito. Juventude. E a juventude acumulada. Qual é o tema de hoje? Amém. Combatentes fortes e fiéis. Pegue a palavra de Deus na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, último capítulo do livro. Então, carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 4, versículo 7. Combatentes fortes e fiéis. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então os irmãos que futuramente vão adquirir a pregação vão poder acompanhar realmente essa graça de Deus, essa bênção de Deus, que podemos rezar e a graça de Deus alcançar a distância e a distância com o tempo. Quantas vezes nós fomos impactados, né, com algumas pregações assistidas e gravadas há anos. Então é uma oportunidade também de a gente estar gravando as pregações. Então quem quiser adquirir, depois nos procure, faz encomenda. Nós vamos fazer, depois que acabar essas pregações do combate, vamos fazer um kit combatentes, né, para a gente ajudar na obra de Deus. Amém? Acharam aí? Amém, misericórdia? Misericórdia? Está entre Gênesis e Apocalipse. Eu não gosto, não, mas Bíblia Ave Maria, página 1524. Vamos lá, quem tiver que Ave Maria, hoje eu vou ceder. 2 Timóteo 4, versículo 7. O pior de tudo quando a gente fala, né, a pessoa procura um versículo que a gente lê. Você quer morrer de raiva do pregador. Às vezes eu sofri tanto. Mas gente, é falta de intimidade nossa com a palavra, a gente não sabe onde está os livros da Bíblia, né? Um dia eu fui pregar, eu falei assim, pega para mim no livro de Abacuque. Quase que eu falei assim, eu vou lá em casa buscar minhas coisas, depois eu volto, vocês estão procurando ainda, né? Porque demora. Então acharei? Vou ler a palavra aqui. Segunda carta de São Paulo a Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate.
terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Ou, algumas traduções, que aguardam com amor a sua volta. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra, que foi escrita a sangue de muitos mártires. E a gente não dá valor, né? Então vamos amar a palavra de Deus. Porque para que a palavra pudesse chegar nas minhas mãos, teve muita gente que morreu. Teve muita gente que perdeu sangue. Teve muita gente que chorou. Muita gente que deu a vida para que essa palavra um dia pudesse chegar nas minhas mãos. E a gente não dá valor, né? A Bíblia fica lá em casa de escuro para as coisas. Ou fica aberta no Salmo 23, ou no Salmo 90. Aquele que abriga na sombra do Altíssimo, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cairão 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, né? Porque eu sou aberta nisso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me fará andar por verdes prados, né? E vai. Só fica nisso, né? Tem a tia minha que tem a Bíblia aberta lá, tem a Bíblia, né? É um bom sinal, tem a Bíblia. Mas aberta no Salmo 23. Um dia eu fui pegar para ler a Bíblia, né? E fui fechar. Não fechava, gente. E não estou brincando. A Bíblia dela não... E era de zíper. Você fechava o zíper e ficava assim, ó. Ficava gordo. Que ela queria abrir no Salmo 23. Estava com vida já. De tanta... É sério. Estava aquela folha amarelada já. Aquela tristeza com a palavra, né? Mas esse texto do apóstolo Paulo, do qual nós vamos meditar, não foi Aécio Neves quem inventou. Né? Porque ele disse no último debate, não foi Aécio Neves quem inventou. Mas foi o apóstolo Paulo. Eu gosto muito de Paulo porque eu me identifico muito com São Paulo. Paulo era um encrenqueiro. Sabe disso, né? São Paulo era um encrenqueiro de mão cheia. É igual essa camiseta que eu tô aqui, né? Essa camiseta está escrita assim: conheça Jesus, conheça a paz. Eu estava pensando bem, quem conhece Jesus não conhece muita paz não, gente. Porque Jesus é encrenqueiro. E nos põe numa encrenca danada, né? E Paulo assumiu muito isso na vida dele. Quando a gente assume Jesus, a gente assume uma perfeita encrenca na nossa vida. A gente se torna realmente um escândalo para o mundo. E a gente arranja, vamos dizer, entre aspas, uma briga. Entre aspas não, arranjamos uma briga com o mundo. E o apóstolo Paulo, me identifico muito com ele, porque ele sou eu. Muito eu. Paulo não tinha papas na língua. Pra você ter ideia, Paulo ele enfiou o dedo na cara de Pedro. Está na palavra. Paulo escreve dizendo assim: eu repreendi Pedro na cara. Hoje brigou com o Papa, primeiro Papa da igreja, enfiou o dedo na cara e falou que não achava certo. Pra você ter ideia, Paulo ficou tão revoltado que ele saiu, fugiu, não deu notícia para ninguém. Ficou 10 anos fabricando tenda, depois ele voltou, toda calma. Então assim, eu olho para Paulo e falo, mas sou eu, né? Esse temperamento de Paulo era um homem durão, né? Então, quando Paulo escreve, eu falo, meu Deus, eu queria poder escrever isso. Queria que minha espiritualidade chegasse nisso. E Paulo, mesmo tendo esse temperamento, ele soube administrar a sua vida e usar isso para o Evangelho. Se não fosse o apóstolo Paulo, eu tenho certeza disso, a igreja não teria esse alcance que tem hoje. Porque pensa comigo, Paulo sabia falar diversas línguas. Paulo falava hebraico, falava aramaico, falava grego, falava latim. O homem era culto, poliglota. Paulo sabia filosofia grega. Paulo sabia direito romano. Paulo sabia a lei hebraica de trás para frente, ponto cabeça, de capa a capa. E mesmo assim brigava com os outros, xingava e ficava revoltado, ia 10 anos fabricar a tenda, depois voltava de novo. E quantas vezes nós temos tudo e também somos assim, né? Então eu vejo Paulo e falo, meu Deus, sou eu, né? Sou eu aqui. Mas Paulo escreve essa carta para um jovem chamado Timóteo. Timóteo que era um pequeno discípulo de Paulo e que aprendeu muito de Paulo, e no qual nessa carta Paulo está enviando Timóteo em missão. Timóteo vai se tornar responsável por uma igreja, por uma porção da igreja de Jesus numa cidade. Paulo começa a exortar Timóteo
dizendo: Timóteo, seja fiel, reinflame em você o carisma de Deus. Timóteo, seja modelo nas palavras, no jeito de agir, no jeito de pensar. E Paulo escreve no final da carta uma frase que me marca muito, em que ele diz: combati o bom combate. E quando a gente fala de combatentes, não tem como não se lembrar desse texto. As palavras, né, desse texto representam assim, demonstra um alívio. Quando eu leio esse texto, eu vejo que foi uma pessoa que está aliviada. Não como muitos que morrem hoje e falam assim: eu podia ter aproveitado minha vida. Eu tenho um medo tão grande de chegar no fim da vida e falar: eu podia ter aproveitado, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Paulo não chegou no fim da vida se arrependendo do que fez. Paulo disse: eu combati o bom combate. Quem nos dera chegarmos no fim da vida e dizer: eu fiz o que Deus pediu que eu fizesse, eu combati o bom combate. Então o apóstolo Paulo, ele vem nos mostrar que a luta, guarde isso, a luta na vida cristã não é uma opção. Então saiba disso, a partir do momento que você disse sim para Jesus, como eu falei no começo, você assumiu uma encrenca na sua vida, você disse sim, eu quero, você assumiu uma luta. Não tem como sermos cristãos e não sermos pessoas de combate. Não tem como sermos cristãos e sermos pessoas de luta. Essa semana uma pessoa me dizia assim: Marquinhos, não entendo. Eu fiz o retiro de carnaval de vocês, comecei a participar da igreja, comecei a ir à missa, comecei a comungar, comecei a cantar. Foi eu começar a fazer isso. Meu casamento está um caos. Eu e meu marido não estamos se entendendo direito. Meu filho está nas drogas. Foi só o pôr o pé na igreja que as coisas, eu não estou entendendo. Não era para ser o contrário, né? Meu irmão, minha irmã, a luta, eu acredito para a pessoa, eu falei assim: olha, Satanás não se alegra com o teu sim. Eu deveria fazer de tudo para que você saia. Eu falei assim: olha, sai um tempo para você ver. Vai virar uma paz tremenda. Ah, mas por que está tão difícil para mim? Para o fulano que não vai à igreja, para o fulano que não reza, está tão fácil. Olha ali, o fulano comprou um carro. Olha porque ele já está na mão das trevas. Então o diabo não tem que brigar com ele, tem que brigar com a gente. Então, meu irmão, ao lermos esse texto, a gente sabe que a luta é algo essencial na vida cristã. Não tem como sermos cristãos se nós não lutarmos. Olha para o irmão e fala assim: se você quer ser cristão, você tem que combater. Não tem como ser cristão sem combate. Não dá, gente, não dá para nós sermos cristãos se nós não combatermos. E a pergunta que eu vos faço hoje, não precisa responder para mim não, guarda no teu coração. A pergunta é: você tem lutado? Você tem lutado? Ao olharmos, né, esse texto, a pergunta é: você tem lutado? Não responde não, guarda no teu coração, responde no teu coração isso, porque se a gente for ouvir, estamos perdidos. Primeira característica de uma luta cristã. A primeira característica é combater o bom combate. Qual que é a primeira característica? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele afirma que lutava, né, que ele estava combatendo, mas que era uma luta específica, uma luta que era boa, uma luta justa, uma luta que podemos chamar, como ele chama, de bom combate. Quantas vezes nós vemos pessoas aí hoje combatendo o mal, combatendo pelo mal, né? Combate o mal, mas estão combatendo pelo mal, estão lutando a favor do mal e não combatendo a favor do bem. Então a primeira característica para a gente identificar a nossa luta, o nosso combate, ser o combate do bem. O para que eu estou lutando? O que eu estou fazendo? Qual vai ser a minha bandeira? O que eu assumi? Então, o que é um bom combate, né? Um bom combate, ele tem uma importância. Guarda isso. Identificar um bom combate, ele tem uma importância. A gente não precisa ficar travando, às vezes as pessoas perdem tempo travando guerrinha pequena. Ah, porque o violão está alto, porque isso, porque a igreja está assim, guerrinha pequena, em comparação de necessidades maiores que nós temos de combater. A gente se preocupa com aquela coisinha pequena, né? Ai, porque o fulano foi lá com o ciclano e falou isso do Beltramo. Gente,
o bom combate tem uma importância, tem uma necessidade. Então guarda isso, começa a se examinar. Os teus combates têm sido combates de importância? Ou têm sido combatezinhos que passam, que não carecem do nosso tempo, da nossa necessidade? Um bom combate, ele tem dignidade. Um bom combate, um bom combatente tem dignidade. Ou seja, a luta deve ter um motivo válido, uma causa digna. Porque, gente, olha para o seu irmão e fala assim para ele guardar. Fala assim, irmão, fala para ele com carinho, fala, irmãozinho, se não tiver necessidade, se não tiver importância, o tempo resolve. O tempo resolve, gente. Nada que o relógio do tempo para resolver as situações. Né, poeta? Nada que o relógio do tempo para resolver. Então a luta tem que ser digna. Então antes de lutar, pense, qual é a tua motivação para lutar? Para que você quer ser ministro da música? Eu quero ser ministro de música porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sei tocar violão. Eu quero ser ministro de música, eu quero mostrar para todo mundo que eu sei cantar bem. Porque eu quero ser pregador, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu quero me aparecer, que eu prego bem, e que eu quero ser ministro de Eucaristia, porque eu quero ficar lá no altar, feito um vaso plantado bonito, para todo mundo me ver. Eu quero... Qual que é o motivo? O que te motiva? Eu quero ser adorador fiel, porque eu não tenho o que fazer em casa, então eu vim aqui fazer parte dessa comunidade, né? Então o que motiva a tua luta? O que motiva a tua... Qual que é a dignidade disso tudo? Então uma característica de a gente pensar o que é um bom combate. Então um bom combate, ele tem importância e dignidade. Importância e dignidade. A segunda característica da luta cristã é que nós precisamos completar a carreira. Fala para o seu irmão, é preciso completar a carreira. Paulo, o grande apóstolo que havia servido durante décadas, anunciando o evangelho em todos os lugares. Gente, Paulo recebeu não sei quantas chibatadas nas costas. Paulo foi preso dezenas de vezes. Acho que só de naufrágio ele sofreu 2 ou 3. Só isso. Só. Sabe a carta aos Filipenses? Capítulo 1, versículo 4. Em que ele escreve, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que em tudo você possa dar graças. Sabe onde estava escrevendo aquela carta? Vocês sabem? Na prisão. Diz a tradição, com as costas cheias de sangue, porque ele havia sido flagelado. Alguns dizem que até aquelas letras foram com um dedo de sangue. E ele foi capaz de dizer, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos em tudo. Dai graças. E a gente, se tiver um machucadinho, né? Esses dias eu estava em casa nova, né? Bati o dedinho na quina da parede. Tá até hoje o pireta assim, tá com sangue pisado. Eu fiz assim, eu falei, Jesus, eu te amo. Falei, Jesus, eu te amo. Né? E Paulo foi capaz de dizer, alegrai-vos. Então, gente, Paulo no fim da vida, ele vem nos mostrar uma importância de completar a carreira. Ou seja, de completar aquilo que foi começado. Quantas vezes nós vemos, né? As pessoas que começam as coisas e não terminam. Já viram gente assim? Ou só na Patagônia que tem isso? Tem aqui também, né? As pessoas começam e não terminam. E em tudo tem uma meta e um objetivo. É aquilo que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses também. Esquecendo-me das coisas que estão atrás e que ficam, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, que é Jesus. Então o grande problema, as pessoas não terminam a carreira, não terminam o que começam. Eu vou começar a servir isso na igreja. Eu vou começar a ajudar nisso na comunidade. Porque eu vou fazer isso lá na comunidade, eu vou assumir isso para o carisma. E não termina. Por quê? Porque não se tem metas, porque não se tem objetivo. Quando nós colocamos uma meta, quando nós colocamos um objetivo, a gente alcança.
A gente luta, a gente vai. Padre Jonas, na segunda-feira, pregando para a comunidade de Canção Nova inteira, estava toda a comunidade reunida com o padre, o fundador. E o Padre Jonas, ele fez uma comparação que nos cabe muito bem. O Padre Jonas disse que no reino de Deus não se pode ter bola murcha. Olha para mim e fala assim: não seja um bola murcha. Já jogaram futebol com uma bola murcha? Já jogou? Eu já joguei já. Eu já joguei um monte com bola murcha. A gente na rua, criançada, não tinha condição de comprar. Eu lembro que na rua, eu tinha ganhado uma bola de capotão. Então era a sensação, né? O povo só me chamava para brincar porque eu tinha bola de capotão, né? Até o dia que a bendita furou, né? Entrou um prego lá no negócio e não deu jeito, ficou murcha. E jogar com bola murcha é horrível, né? Você chuta para frente, ela vai para o lado, né? Você chuta para o lado, ela vai para frente. No reino de Deus, a pior coisa é ter uma pessoa bola murcha. E que Deus pega a pessoa e chuta para frente, e a pessoa vai para o lado. E o Padre nos falava o seguinte, para os consagrados: falava assim, olha, se tiver algum bola murcha aqui, pode ir embora. Vai embora, se enche, depois volta. Era aquilo que eu pus no WhatsApp da comunidade, né? Se não estiver preparado, espera. Espera. A espera não é a atitude dos fracos. Quem espera não é fracassado. Quem espera é porque tem a atitude de reconhecer que não dá para ir, que o limite é aquele. O fracassado desiste. Quem é fraco desiste. Já aquele que sabe que está murcho, reconhece que precisa se encher. Vai à confissão, se enche, reza mais, se enche da palavra, se enche da Eucaristia. Então, meu querido, a segunda característica de um combatente, de um combate cristão, é completar a carreira. Termina o que você começa. Vamos parar com essa mania de tudo a gente começar e não terminar as coisas. Temos projetos lindos, mas a pessoa não termina. Tem intenções boas, mas não termina. Então realmente assuma e termina, completa a carreira. É o que Paulo diz: terminei minha carreira, completei. Agora me resta receber a coroa do Senhor, justo juiz. Qual vai ser a tua coroa que você vai receber no dia da tua morte com o Senhor? Como vai ser? Essa coroa de gratidão de Deus, de falar obrigado. Nós temos a nossa santa baluarte, Santa Gema. Um dia Jesus apareceu para ela com duas coroas. Uma coroa de espinho e uma coroa de flores. Toda de glória. Jesus disse assim para ela, assim: Gema, minha gema preciosa. Gema, né, significa joia. Então ele chamava ela de gema, né, minha joia. O que você quer? Tem duas coroas. Ele disse que ela pegou das mãos do Senhor a coroa de espinhos, colocou na sua cabeça. E ela conta assim que Jesus colocou assim a coroa na cabeça dela assim com todo cuidado, sabe? Até a situação é engraçada, porque ela chama o diretor espiritual e fala: Padre, Jesus não me ama mais. Eu falo: mas por quê? Padre, porque se ele me amasse, ele teria colocado a coroa com toda a força. Ele só encostou. Ele podia ter colocado com toda a força. A gema é o espetáculo de Deus, né? Mas assim, recebemos essa coroa de Deus. Qual vai ser a tua coroa? Já imaginou isso? O que Deus vai poder dizer para você quando chegar no céu? Qual vai ser a recompensa? Então complete a sua carreira. Então, meu querido, se você estiver passando por lutas, não para não. Não deixa não. Mas continue até o fim. Um dia Jesus falou assim para mim: Marquinhos, vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim. Eu falei: mas Jesus, o que tem no fim? E ele me falava assim: tem eu, filho. Eu estarei lá para te esperar no fim. Então vai até o fim. No fim tem Jesus. Olha para o Senhor e fala assim: complete sua carreira. Terceira e última característica de uma luta cristã é a fé preservada. Guardar a fé. Hoje o que acontece? As pessoas vão para a faculdade, saem de lá,
A faculdade hoje nossas universidades não formam mais pensadores. Pensadores, né, que saibam pensar. Formam máquinas que repetem tudo aquilo que um sistema, não é só um sistema marxista, é um sistema do anticristo, um sistema do mundo, de Satanás. As pessoas só repetem. Então nessa luta que nós temos, o que nós temos que preservar é a fé. Essa fé que nós recebemos dos apóstolos, a fé da igreja, una, santa, católica e apostólica. É esta fé que nós precisamos guardar. E jamais, em hipótese alguma, ceder. Jamais, em hipótese alguma, discordar de nada. Eu fico doido quando a pessoa fala assim, eu sou católico, mas eu não concordo muito com a questão dos preservativos. Eu não concordo muito com a questão do celibato dos padres. Gente, acho que o padre vai concordar comigo, né? As pessoas ficam preocupadas com o padre. Eu vi um padre falando um dia, o padre falou assim, olha gente, eu não sei que estão preocupados com os padres casar. Nós padres não queremos casar. Se a gente quisesse casar, não virava padre, né? Porque não sei que estão tanto preocupados que a gente case, nós não queremos casar. Então assim, preserve a fé. Na luta, guarde a fé. Guarde a fé, preserve. Como Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ou seja, mesmo na prisão, mesmo sendo flagelado, mesmo sendo naufragando, guarda a fé. Guarda a fé. Não nega. Não ceda. Guarde a fé. Esse guardar a fé é realmente assumir que a nossa fé em Cristo é a motivação da nossa luta. O que te motiva a lutar? É a fé em Cristo, é a fé na igreja, a fé que nós recebemos pelo nosso batismo. Então, meu querido, tome cuidado com a racionalidade extrema. A fé precisa sim andar com o racional, mas não no extremismo. Porque se nós formos racionais em tudo, a gente nega muita coisa. A fé é muito mais, claro, a fé precisa de pés no chão, mas buscar as coisas do alto. Às vezes a gente vê pessoas aí, né, grandes e renomados teólogos da nossa nação aqui, que se dizem grandes teólogos, mas que você vai ver um conteúdo nada católico. Então que a nossa motivação seja guardar a nossa fé. Guarde a fé. Preserve a fé. Guarde. Por mais difícil que seja, às vezes com as adversidades que vem em casa, na escola, na faculdade, guarda a fé. Ou seja, não nega, guarde a fé. Então, e a gente percebe, meus irmãos, que a cada ano que vai se passando, a humanidade tem se tornado mais fria e mais incrédula. Não é? É mais difícil ainda sermos cristãos nesse tempo. Então realmente, guarde a sua fé, como essa pureza original de Deus, que Ele te deu. Para sermos combatentes, precisamos então combater o bom combate, por um bom motivo. Combate de Cristo. Terminar a carreira e guardar a fé. Guarda isso, esse versículo para a sua vida. Combata o bom combate. Termine a carreira e guarde a fé. São os 3 pontos do apóstolo Paulo que vão nos motivar. E às vezes fala assim, mas Marquinhos, eu estou lutando há tantos anos. Está há tanto tempo lutando contra as drogas, contra isso, contra aquilo, eu estou lutando. Lute. O resultado da luta é a vitória. Olha para o senhor e fala assim, o resultado da luta é a vitória. Então, meu querido, com o exemplo do apóstolo Paulo, aprendemos que não somente devemos lutar, mas como lutar. Então, se lutarmos da maneira, repete para o irmão para ele guardar isso. Se lutarmos de maneira errada, poderemos conseguir até alguma coisa, mas a vitória não será completa. Então, meu querido, minha querida, a luta continua. Devemos escolher lutar pelo bem. Lute pelo bem. Guarda isso, não existe vitória sem luta. Então o motivo dessa pregação é para nós, aí nessas próximas sextas-feiras, sexta-feira que vem eu falar sobre combatentes na oração.
como combatermos na oração. Essa arma poderosíssima que nós temos da oração. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. É o telefone de Deus. Quando você se une em oração, Deus tira o telefone do gancho. E saiba que nunca vai dar ocupado, tá? Nunca vai dar ocupado. Nunca vai cair a linha. Deus vai estar sempre do outro lado para te ouvir. Então, essa série Combatentes, Fortes e Fiéis. É o que Deus nos quer. Vamos ficar em pé? Se os bons combates não combater, vamos cantar?